Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 25º capítulo de A Vida no Planeta Marte. E o número 25 já sugere uma expansão. O número 25 é o número da expansão, viagem, mudança, sabia? É porque 2 é a dualidade e 5 é a expansão. Né? E 5 também representa os sentidos, e 2 e 5 também dobraram os sentidos, enfim. Nós vamos realmente expandir, porque falta apenas uma página para irmos para o próximo capítulo do livro. Para uma mudança na nossa série, que eu espero que você esteja gostando bastante. Desejo um maravilhoso sábado para você. Não sei se vocês perceberam ou não, mas está faltando algo no cenário. Vamos fazer o jogo dos 7 erros, Hélio? Ou pode ser jogo de um erro só? Ou dos milhares de erros. Digam nos comentários, ou dos milhares de erros. Mas digam nos comentários qual é a principal diferença deste capítulo para os outros, certo? Muito bem, deixa nos comentários. Vamos continuar as perguntas para Ramatiz, porque a gente sabe que lá em Marte a educação é muito diferente do que é aqui na Terra. E claro, eles utilizam as faculdades mentais mais avançadas, uma vez que eles desenvolvem essas faculdades, essas habilidades psíquicas já desde cedo nas escolas. Então, para eles é muito mais fácil, além de eles terem acesso às memórias das vidas passadas, né, por eles não estarem mais sob o véu de Maia. Então, eles têm os médicos que são os professores, porque esses médicos eles conseguem direcionar cada aluno de acordo com o que a pessoa mais necessita. E eles avaliam as pessoas, olha que interessante, claro, né? Observando a aura, porque na aura é a nossa assinatura energética, lá está tudo o que nós precisamos no momento, o que mais necessitamos, as coisas que nós mais gostamos ou menos. E assim cada um é encaminhado para a sua específica área, que vai com certeza se sair melhor, que tem mais habilidade, que o universo está tentando expressar através daquela pessoa. Onde vai ser mais útil. Onde vai ser mais útil, né? Cada um no universo tem sua função. Cada um é único, cada um tem a sua própria função no universo. E é essa função que vai fazer a gente se sentir feliz e bem fazendo. Então, é bastante diferente. Aliás, se você tem algo em casa que não está mais sendo útil para você, passe adiante, deixa este algo ser útil para outras pessoas. É verdade. Então, a primeira pergunta para o Ramatiz de Hercílio Mais de hoje é: em que se resume o diagnóstico final da Junta de Investigações Psíquicas, né? Porque a criança passa por uma junta de investigação psíquica. E está em aspas aqui, né? Não é? Sim, investigação. Não é? Ela não vai com a lupa lá. É aberto, é algo livre. Isso, seria mais uma análise psíquica, né? Muito bem. E a Ramatiz diz que é a conclusão definitiva procedida pelos médicos pedagógicos, com o assunto rotineiro dos períodos escolares, né? O médico quirólogo, que é aquele que lê as mãos, porque a mão também a gente viu nos capítulos anteriores, que são um mapa do nosso corpo e das nossas estruturas energéticas. Então, no seu relatório final, firmado nas características das mãos, expõe os estados emotivos e a sensibilidade a manifestar-se no futuro. O astro etérico explica o teor da aura e a influência do astro dominante, né? Porque, claro, lá também tem a astrologia em Marte. E o que será que é a Terra, o planeta Terra, na astrologia do marciano? Quem será que quem nasce no planeta Terra tem qual signo em Marte? Nós vamos chegar lá, mais próximo dessas respostas ao longo da nossa série. Então, a influência do astro dominante também influencia muito, né? E lá isso é muito claro para todos. Então, aventando os impulsos desgovernados da criança, o psicometra reconstitui o caráter da vida anterior, né? Formulando sugestões espirituais e retificadoras no campo psíquico. O cromosófico, né? Revela a cor fundamental da aura, como a gente viu no capítulo passado. A gente estudou todas as cores da aura. Quase todas, que identifica o verdadeiro caráter do aluno nas cores da alma, né? Da aura, nossa assinatura energética. Assim como esclarece os matizes secundários que perturbam a manifestação básica colorida, né? Que são as nossas outras nuances de pensamentos, de sentimentos e tudo mais. Então, finalmente, o médico clarividente combina todos os dados recebidos nos relatórios, ajustando os que identificam sincronia e sintonicamente, a fim de concluir a nossa nota psíquica. Está entre aspas, porque não é nota, lá ninguém tira nota maior que ninguém, né? Não existe, inclusive, notas lá, a gente vai ver no futuro. Então, conclui o resumo energético da pessoa, né? que define o aluno indicar as necessidades
se selecionar o tratamento pedagógico específico para ele. Achei muito interessante a parte que ele comenta aqui nessa resposta sobre o médico psicometra, que ele entra em contato com a energia daquela criança, daquela alma, daquele espírito que está encarnando, para ver como que ele foi na vida passada, para ver as relações de caráter. É verdade. Muito, muito legal isso. Porque isso é a única coisa que a gente leva dessa vida, né? Somos nós mesmos. É a única coisa que a gente leva da vida, é quem a gente construiu internamente, né? Então, por isso é óbvio que de cara, a primeira coisa é o histórico, é o currículo Stellarium da pessoa, né, que vai estar na ficha. E a próxima pergunta de Hercílio é a respeito do médico clarividente, este último que reúne todos os relatórios. Hélio, isso é muito claro e evidente, né? Evidente. E qual a natureza, então, deste médico claro e evidente, o médico clarividente? É a maior autoridade científica em Marte. Mas como, Hélio? Como assim uma autoridade científica, alguém que é clarividente? Isso não faz sentido aqui para a nossa ciência. Mas eu digo que faz muito mais sentido do que aquilo que a gente pode imaginar. É verdade. Isso Só foi no uma pessoa capítulo... que nos enxerga por completo sabe quem realmente nós somos. Então ele é a autoridade para falar sobre nós. Sim, sim. E a gente falou isso no capítulo 23. Foi falado o porquê que a ciência em Marte é assim. Ele, o médico clarividente, reúne ao mesmo tempo a máxima capacidade de ação no mundo físico, aos conhecimentos espirituais e poderes extraordinários no plano psíquico. Espírito eleito para o cargo quando ainda em liberdade espiritual, antes de reencarnar, é mentalmente desenvolvido de completo autodomínio, capaz de agir além das próprias fronteiras mentais do plano em que vive. Assume a figura do cidadão comum e, embora genial e santificado, o médico clarividente é o que mais trabalha, permanecendo continuamente em contato mental com todos e exaurindo-se na preocupação de aperfeiçoar o seu habitat. Responsável pela última palavra no diagnóstico das crianças, enfeixa em suas mãos os relatórios dos demais médicos e estrutura as diretrizes para modelar eficientemente os futuros cidadãos marcianos. Depois eu vou comentar algo também sobre isso. Tá, porque eu ia pedir para vocês, porque isso aqui me lembra extremamente muito um vídeo aqui do canal que explica sobre as dimensões. Porque quem te fala que este ser, né, este cientista clarividente, ele consegue ver além do que nós conseguimos, além do que nossa dimensão. Muito mais informações ele consegue captar para ter uma visão das coisas. E isso é nitidamente explicado naquele vídeo que aparece a batata no mundo plano, certo? Onde a planolândia, né? Que os seres que vivem na planolândia não conseguem, jamais teriam concepção do que é a tridimensão, certo? A menos que saia de lá. Assim como o peixe não tem ideia do que é fora d'água, porque ele vive na água. Entende? Então, é estas visões que traz naquele vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, peço para que você assista, certo? Se quiser dar um pause aqui ou ver depois, vou deixar no final também a recomendação dele no cantinho da tela, tá bom? Porque é muito importante ter aquela noção para a gente saber o que é essa clarividência que consegue ver além do que as nossas concepções, do que a nossa visão, certo? Nessa resposta, Ramatiz nos deu a chave para algo que é bastante buscado dentro da espiritualidade, que é o desenvolvimento mediúnico. A gente percebe que essa clarividência perfeita é o ápice da mediunidade, né? E como que se desenvolve? Ramatiz nos diz aqui, a partir de um completo autodomínio, é que este médico chegou a este nível. Então, dominar a si mesmo, energeticamente, psiquicamente, é o caminho para o desabrochar da mediunidade e da clarividência perfeita. Pense conosco, você, em seu atual controle de vida, se tiver acesso a muito mais informações e energias, o quão mais difícil seria você se manter em estabilidade emocional, mental e tudo mais, né? Então, por exemplo, alguém que venha querer abrir a mediunidade assim, pum, ela encontrará muitos problemas e muitas dificuldades na vida dela. Porque a quantidade de informações que ela terá que lidar, ventos que tenderão a fazer com que ela tenha que se manter
no seu centro serão incrivelmente superiores. Ou seja, estas habilidades, é claro, só chegarão a nós quando nós tivermos a maturidade suficiente para não nos abalarmos com isso e, mais ainda, conseguirmos com isso servir. Perfeito. Né? Perfeito. Muito bem. Vamos então para a próxima pergunta, que é... E última do capítulo. Podemos, porque depois do próximo capítulo é idiomas. Será que eles falam espanhol? Será que eles falam qual idioma? Ele vai dizer. Atenção. Pergunta é, podemos presumir a existência de cidadãos terrestres no nível médico clarividente de Marte? Será que por aqui podemos encontrar, Hélio? Eis que sim, pois os espíritos deste quilate... Esse estilo espiritual... Aqui está mais para os espíritos que miam, né? Não para os quilates. Esses espíritos deste quilate convivem em todas as civilizações, a fim de conduzirem mentalmente as almas para objetivos superiores. No vosso mundo, no entanto, eles trabalham ainda silenciosamente, protegido das vistas profanas que os perturbam em seu sagrado serviço de libertação espiritual. Quando os terrícolas puderem manifestar os princípios superiores dos marcianos, os mestres reencarnados no orbe poderão surgir à luz do dia e sem o receio de fanáticos adoradores ou ridículos profanadores. É verdade. Ramatiz é pimba! Preciso. E ele comenta que existe, mas que estão ocultos. E eu posso afirmar para vocês que a gente pode contar nos dedos quantos desses mestres encarnados aqui na Terra existem. Eu acho que com a clara evidência mais envolvida que eu conheço, talvez seja o Jordelei, né? Porque ele volta e meia diz que vai no banheiro de noite e encontra alguém lá. E ele diz que isso não é bom. As pessoas que querem ter clarividência dizem ele que não é bom, que não vão gostar. Porque é difícil se encontrar no momento sozinhos, onde vão poder, né? Tô só eu e ponto final. Realmente não existirá mais. Pois é, porque imagina, na população da Terra tem 3 vezes mais seres desencarnados do que encarnados. Se a gente acha que o mundo aqui está cheio, eu imagino do lado de lá. E, na verdade, o mundo não está cheio. Nem perto disso. Aliás, é assunto do próximo Pava Responde de segunda-feira, Kevin, depois da meditação mundial na segunda. Muito bem, pessoal. Agora vamos então para o próximo capítulo do livro, que é Idioma, Culturas e Tradições. Ele, por falar em tradições, tu não veio com mate hoje aqui. Hoje não vim com mate. Ele estava aqui, mas eu levei ele para Tu já passou o vídeo passado inteiro da quinta-feira com mate na mão e com um galão de 2 litros embaixo do braço, né? É verdade. Então a tradição é com ele. Muito bem, até parece, né? Mas enfim, a pergunta é do Ei também. Primeira pergunta desse capítulo do Ercílio é a seguinte: em sua vida de relação, os marcianos não se servem da palavra falada? Será que eles vivem no mosfeiro da transfiguração? Vamos ver. Usam-na com certa parcimônia, na medida exata da necessidade, na sustentação objetiva do diálogo, pois abreviam o curso das ideias com a receptividade intuitiva, que é fortemente desenvolvida. Nossa, essa frase pode ser refletida por um dia inteiro. Pode. Abreviam, como é que tu disse ali, Hélio? Abreviam o curso das ideias com a receptividade intuitiva que é bastante desenvolvida lá. Porque a nossa intuição traz tudo pronto para nós. E quando a gente vai falar, a gente divide e fragmenta. Né? Então a intuição já está tudo pronto. E aí tá pronto. Pronto, acabou, não tem necessidade de falar. Isso. Ele vai além. O conceito de saber falar é uma das admiráveis virtudes dos marcianos, pois são avessos aos circunlóquios, às tessituras falsas e às proverbiais logorreias dos terrícolas. No lar, em face da intimidade espiritual mais acentuada, prevalece a telepatia e compreendem-se com facilidade nesse mecanismo mental. A conversa ou permuta de ideias entre marcianos obedece, pois, uma entrosagem entre a palavra falada e a transmissão de pensamento, que é neles uma faculdade congênita, fazendo com que sua mente seja uma espécie de espelho,
onde se reproduz fielmente a imagem das palavras que pronunciam. Em tais condições, esses despistamentos da mentira e da hipocrisia, muito comuns entre os terrícolas, não seria possível entre eles, devido justamente a essa faculdade de poderem ler os pensamentos uns dos outros. Não tem como pensar uma coisa e falar a outra. É que nem o AME, né? No AME diz bem exatamente isso na série. E na realidade, semelhante atributo, por ser um recurso comum a todos, é uma prova significativa da alta evolução da humanidade marciana. Pois se Deus, ainda que por pouco tempo, concedesse esse privilégio aos habitantes do nosso mundo aqui, as suas consequências morais e sociais seriam de tal modo catastróficas que produziriam estragos idênticos aos causados por um terremoto, cuja proporção calamitosa repercutisse em todos os quadrantes do planeta. Gente, grandes poderes, grandes responsabilidades. E para que isso venha, precisa ter grande domínio de si. Ferevector. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado deste capítulo. A gente te espera segunda-feira na Meditação Mundial. Se você gostou, deixa seu like, certo? Para que mais pessoas encontrem esta série. Nós nos vemos amanhã. Um grande abraço e até mais!